Olá, hoje a gente vai mergulhar num símbolo assim universal, né? É. A cruz de Cristo. Temos aqui um material teológico bem denso, o acruzdecristo.pdf, e a nossa ideia é explorar os conceitos chaves sobre por que ela é tão central no cristianismo. Vamos nessa? Vamos sim. Olha, o documento já começa destacando isso, a centralidade. E não só, tipo, como um fato histórico, né? Mas como o eixo da mensagem mesmo. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele insistia em pregar Cristo crucificado. E o texto também faz umas conexões importantes com o Antigo Testamento, tipo Salmos, Isaías, que o próprio Jesus, segundo os evangelhos, via como se cumprindo nele. Sim, e o material já entra direto numa tensão, eu diria, fundamental, né? Como que a gente concilia um Deus que é descrito como perfeitamente santo, justo, com a nossa falha humana, o pecado, e ainda assim oferece perdão? O texto dá um peso bem grande para essa questão do pecado, né? Menciona que os olhos de Deus seriam puros demais para sequer olhar o mal, que o pecado separa. Exatamente. É uma tensão real que o texto aborda. E para resolver isso, o documento explora bastante a ideia de satisfação por meio da substituição. O argumento principal ali é que a morte de Cristo não foi só um exemplo, tipo, moral para a gente seguir. Seria um ato substitutivo mesmo, onde ele teria levado o pecado de outros, quer dizer, arcado com as consequências penais que o texto liga ao pecado, uma penalidade que ele assume voluntariamente. Entendi. Então a lógica é, a justiça divina pedia uma consequência e Cristo assume no nosso lugar. Mas ele estaria satisfazendo a quem exatamente? Não é aquela ideia antiga de pagar resgate para o diabo, né? O texto descarta isso, certo? Sim, sim. O texto menciona essas teorias mais antigas, mas as rejeita. O ponto central que o autor defende ali é a autossatisfação divina. O que isso significa? Basicamente, que Deus não está tentando apaziguar uma força externa. Ele está resolvendo uma tensão, dentro do seu próprio caráter, a tensão entre a justiça perfeita dele e o amor profundo dele. E a solução para isso, segundo o texto, vem de dentro do próprio Deus, através de Cristo, que é o Deus homem. É como se o próprio Deus, na pessoa de Cristo, fornecesse o sacrifício que era necessário para manter a integridade do seu caráter, justo e amoroso ao mesmo tempo. Nossa, essa ideia de autossubstituição divina é forte mesmo. Muda a perspectiva, né? Mas essa não é a única visão que o texto traz sobre a cruz. Fala-se também de vitória, o que parece paradoxal, né? Uma execução pública, humilhante e vitória. É um ponto crucial, sim, que o autor desenvolve bastante. É a perspectiva conhecida como Christus Victor, Cristo vencedor. Baseado em teólogos como Gustav Aulen, essa visão ela interpreta a cruz como o palco de um conflito cósmico. Decisivo, quer dizer, apesar de toda a aparência de derrota, de humilhação, de fraqueza, ali estaria acontecendo a vitória definitiva sobre as forças do mal. O que o texto chama, usando a linguagem bíblica, de principados e potestades, né? Estruturas espirituais que se opõem a Deus. E a ressurreição, nesse cenário, não seria a vitória em si, mas a confirmação, a proclamação pública dessa vitória que já aconteceu na cruz. Entendi. Derrota aparente, vitória real nos bastidores cósmicos. Faz sentido. Então, se a gente junta tudo isso, substituição, autossatisfação, vitória, qual é o impacto prático que o texto diz que isso tem? Para quem crê nisso? Olha, o documento liga essa teologia diretamente a uma mudança na forma como a pessoa se enxerga e como ela age no mundo. Primeiro, leva a uma humildade profunda, um reconhecimento da seriedade do erro, sabe? E da necessidade de uma solução que vem de fora, que vem de Deus. E essa humildade, por sua vez, inspira um amor que se doa, um serviço aos outros, tentando refletir o sacrifício de Cristo, né? Buscando o bem do outro. E tem mais. A cruz também é apresentada como um modelo para a gente enfrentar o sofrimento, principalmente o sofrimento injusto, com perseverança, com paciência, seguindo o exemplo que Cristo deixou. Fascinante. Então, essa análise mostra a cruz não como um evento simples, né? Mas, segundo essa fonte, é um ato cheio de camadas.
É uma autossubstituição divina que revela a complexidade do caráter de Deus, justiça e amor juntos. E, ao mesmo tempo, é uma vitória estratégica sobre o mal. E tudo isso com consequências bem práticas para a vida. Exatamente. É uma exploração bem densa que mostra como o texto vê na cruz a convergência de várias coisas. A solução para o pecado, que eles chamam de propiciação, a libertação, a redenção, o restabelecimento da relação com Deus, a justificação, e a paz, a reconciliação. São múltiplas facetas de um mesmo evento central. Fica então a reflexão final para a gente. Se a cruz, como o texto sugere, citando o Evangelho de João, revela a glória de Deus justamente naquilo que o mundo enxerga como fraqueza, como humilhação, como que isso desafia as nossas noções comuns do que é poder, do que é glória. É algo para a gente continuar pensando, né? Até a nossa próxima análise. Material em PDF disponível por apenas R$ 19,90. Só chamar no direct ou privado.